Olá. O abastecimento de água em São Paulo corre o risco de colapso até 2024. Com o crescimento demográfico e o avanço industrial previstos para os próximos 10 anos, o sistema Cantareira, responsável hoje pelo abastecimento de 14 milhões de paulistas, poderá não atender a população. Na esteira do problema da baixa de fornecimento atual, o desperdício de água agrava também a situação dos serviços de saneamento, a coleta e o tratamento de esgoto, na medida em que a perda financeira com a água não faturada compromete a expansão dos serviços de esgotamento sanitário. 1/3 da água tratada na Grande São Paulo se perde no sistema da Sabesp no trajeto entre as represas e as torneiras devido a vazamentos e fraudes. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. Júlio Cerqueira César Neto, especialista em saneamento e abastecimento, Antônio Carlos Zufo, doutor em energia hidráulica e saneamento, e a deputada Ana Perugini, do PT, da Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações da Sabesp. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Assembleia Debate. Júlio, que relação a gente pode fazer entre escassez hídrica e perda de água e entre perda de água e falta de saneamento básico? Bom, são três temas que têm as suas próprias lógicas. Um dele é a escassez de água, que é uma situação que estamos vivendo hoje, devido por causa que tivemos um verão não chuvoso, que não é uma coisa atípica, porque ela faz parte da evolução hidrológica normal, não só daqui, como do mundo inteiro. Então é uma coisa previsível, não é uma coisa que aconteceu assim de improviso. Isso é um dos aspectos. O outro dos aspectos é o seguinte, é porque que o sistema sofreu essa situação. Todo o sistema de abastecimento de água, ele tem que prever no seu projeto e na sua construção o que se chama segurança hídrica. Segurança hídrica vem a ser o quê? Exatamente ele ter capacidade para superar essas variações sazonais das precipitações hidrológicas que ocorrem normalmente, sem atrapalhar a distribuição de água, porque a água não pode ser, ela tem que ser distribuída permanentemente à população, porque é um problema de saúde pública e a hora que a população fica sem água, ela está sujeita à ocorrência de doenças. E a terceira colocação que você fez aí, que é o problema das perdas no sistema, esse é um problema de operação de sistema que tem a sua própria lógica, as suas próprias características, é extremamente importante, porque São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, nós temos perdas de água que, de acordo com as informações de um lado e de outro, é de 25% a 30%. Quer dizer, um negócio que é da ordem de 25 metros cúbicos por segundo, é um negócio brutal, a perda de água. Ela existe, está ocorrendo. A Sabesp diz que está investindo nesse tipo de coisa, mas a redução que se consegue nessas perdas é muito pequena em função do tamanho dela. Como é que ela continua sendo muito importante e é mais um fator que agrava essa crise que nós estamos tendo agora nesses últimos meses. Não quero prolongar porque os assuntos são realmente muito complexos e dá oportunidade aos meus companheiros de darem a sua opinião. Antônio Carlos, a mesma questão. Que relação é possível se fazer entre escassez hídrica e perda de água e entre perda de água e falta de saneamento básico? É o que o professor Júlio falou. Quando a gente tem seca aqui em São Paulo, que na história hidrológica do tempo que nós temos registro, em 53, 54 foi um período bastante seco para a gente. E nesse mesmo período, na Europa, a Holanda ficava debaixo d'água. Sofreu a maior inundação, morreram mais de 3 mil pessoas. E a Holanda investiu nesses anos em obras contra enchentes do seu serviço de drenagem urbana e todo o seu sistema hídrico. Então ela aprendeu. Então hoje ela tem uma segurança hídrica muito maior do que existia, né? A população tomou a decisão de mudar essa situação. E coincidentemente, nesse ano de 2014, nós novamente com uma seca, e a Europa passando, principalmente o leste europeu, com uma grande inundação, né, nós temos, acho que a Iugoslávia está debaixo da água, a Iugoslávia já não tem mais, né? Acho que era a Sérvia, agora está debaixo da água, teve problema de enchente na Inglaterra também. Então é uma gangorra, né? A seca aqui é enchente em outro lugar do mundo. Então, quem aprendeu com o evento que é cíclico, que ele acontece desde que o mundo é mundo, né? Sempre ocorreu
enchentes e secas, e vai ocorrer também, só que nós temos que nos preparar para isso. Então a falta, ela foi uma falta anunciada, porque nós devemos esperar por novos eventos. E cada vez que ela vem, ela pode vir um pouco mais severa ou menos severa. Então não foi feito um investimento para isso. Quanto às perdas no sistema, eu acho que elas são superiores a 30%, bem mais superiores, chegando até 40%. E nessa dimensão, nós temos assim, praticamente o que se tira do Cantareira, você tem grande parte, ou mais da metade desse volume é perdido, essa vazão é perdida na distribuição. E é justamente o que falta na bacia PCJ, né, seria o que é desperdiçado aqui. Mas a recuperação dessas perdas, ela é muito custosa, né, porque você tem que abrir as ruas, trocar a tubulação, interromper tráfego, fazer o remendo dessa cirurgia que é feita na cidade, e para economizar um metro cúbico. E é mais barato trazer esse metro cúbico de outro lugar. Então a decisão tomada foi deixa vazar e aumenta a água no sistema. Só que isso tem um limite, né? Porque a água está cada vez mais distante, está cada vez mais cara. E em caso de escassez, o que nós estamos passando, este valor não foi computado quando se tomou a decisão de procurar a solução mais barata. Hoje ela está se mostrando que foi uma solução bem mais cara. Porque hoje não tem de onde trazer água em curto prazo. Então, se esse problema de seca se estiver por alguns anos, nós vamos ter um racionamento durante 10 anos. A gente vai ter que conviver com isso, porque qualquer solução de engenharia levaria 10 anos, de 5 a 10 anos para resolver. E sem a água, nós temos o problema de saúde também, né? Não só a saúde, mas todas as atividades humanas, elas utilizam água. Então, sem água, você tem indústria, não funciona. Com a falta de água, com racionamento, lugares que têm grande concentração de pessoas não podem funcionar. Então, escola, falta de água, não tem aula, dispensam os alunos. Hospital sem água, como que trabalha em hospital? Restaurantes, como vão trabalhar sem água? Não funciona. E isso toda a cadeia produtiva. Então, nós temos problema econômico, social, porque se a cadeia produtiva não funciona, nós podemos ter desemprego, e além do sanitário, né, que aumenta as doenças, porque 85% das doenças são de veiculação hídrica. Então, esse panorama que a gente enxerga no período de não ter aprendido com outros eventos anteriores. Deputada Ana, o Antônio Carlos destacou aqui a expressão falta anunciada. É isso mesmo? Os gestores públicos e a sociedade não estavam preparados para essa escassez hídrica, ou a falta foi anunciada mesmo? Antes de tudo, eu queria agradecer ao professor Júlio, que é uma pessoa bastante ocupada e muito conhecedora do assunto, pela oportunidade de estar aqui no programa. Agradecer ao professor Zufo, que saiu lá da Unicamp e veio até aqui, deixando compromisso para poder, de fato, fazer a gravação dentro de um programa com um tema tão relevante. Agradecer a oportunidade a você, Mauro. E dizer que nós temos um sistema que foi idealizado, começando lá de 1862, foi idealizado fortemente em 1974, inaugurado em 1985, e desde então, e nessa obra que foi inaugurada em 1985, não se mexeu em absolutamente nada. Enquanto isso, a população da região metropolitana de Campinas e a população aqui da região metropolitana de São Paulo continuou crescendo. Então, se nós olharmos só o dado numérico, né, e o tempo, o volume da água que se produzia, que continua se produzindo o mesmo volume de água, e a população que cresceu, a indústria que cresceu, a sociedade que cresceu, nós já teríamos, só por essa equação, de fato, o anúncio de que haveria uma escassez de água. Além disso, nós temos, como o professor Zufo disse, nós temos esse ciclo da natureza, que é o ciclo natural, que acontece, que já é previsto pela ciência, pelo Serviço de Meteorologia. Aliás, nós já tínhamos um anúncio de um período de estiagem que teve início em 2012. Por isso que no ano de 2011, quando a Sabesp ainda não havia apresentado, né, um programa que foi previsto na renovação da outorga, no ano de 2004, de que a Sabesp deveria apresentar a viabilidade de uma independência hídrica aqui de São Paulo em relação ao sistema Cantareira, e que isso não foi apresentado pela Sabesp, nós anunciamos, olha, nós podemos ter um apagão da água, porque vai começar o período da escassez. E se você olhar no mapa, o período da escassez começou de fato no ano de 2012 e tem sido crescente essa escassez. Aumentou em 2013, aumentou em 2014 e, infelizmente, a previsão é que ela vai durar o ano de 2015. Então, isso os governantes já sabiam, né? O governo já sabia, a Sabesp já sabia disso. Então, de fato, não é à toa que hoje o GAEMA
que é a promotoria que cuida do meio ambiente lá em Piracicaba, a promotoria do meio ambiente na cidade de Campinas, tem atuado em conjunto e estão fazendo um movimento para que nós tenhamos audiência para discutir essa renovação da outorga, porque hoje não há a viabilidade da independência hídrica desses 31 metros cúbicos por segundo que o sistema Cantareira traz aqui para a cidade de São Paulo, para a Grande São Paulo, que abastece metade da população aqui. Não há essa viabilidade até hoje. Só que isso foi previsto já em 2004. Né? Lá no ato da renovação, olha, em 2 anos e meio, a Sabesp precisa apresentar um estudo viabilizando a independência do sistema Cantareira. E não foi apresentado. Eu francamente, hoje, quando eu vejo, né, a inauguração do volume morto, né, para abastecer São Paulo, porque veio para abastecer São Paulo, né, eu fico triste. Eu fico mais do que triste, eu fico angustiada, porque eu penso que quando nós deixamos de aplicar o valor que nós temos que aplicar necessariamente na educação ou na saúde, né, o Tribunal de Contas age. Quando nós temos um dado, né, apontado em relação a uma outorga, em relação à água, eu não estou falando da água da chuva, eu estou falando da água que chega até a nossa torneira, vetor, né, ou indutor de crescimento. E aquele que tem que tomar uma posição em relação ao que vai acontecer, né, com essa produção de água, não toma, né, eu entendo isso como um desvelo, um desrespeito em relação à população e improbidade administrativa. Não dá para pensar de uma outra forma em relação a isso. Eu fui conversar com o DAEE, fui conversar com a Agência Nacional de Águas, nós fizemos audiências aqui na Assembleia Legislativa, denunciamos isso com profissionais, né, do saneamento e, infelizmente, isso continua acontecendo. E a pergunta que eu sempre faço, porque eu entendo que essa é a pergunta que quem assiste fica fazendo, né? Olha, nós estamos utilizando o volume morto, nós estamos passando por uma escassez de água, de fato. O volume morto pode durar até outubro, a expectativa se anunciava que iria durar até março do ano de 2015, agora já se fala que vai durar até outubro, né? Eu fico imaginando o que a população pensa. E bem, está aí, a situação dada é essa. Hoje não há como resolver o problema para o problema da crise que está acontecendo agora. Nós vamos permitir que até quando não se tome providência em relação a isso. Qual que é a providência que a Sabesp vai tomar em relação às obras necessárias para que haja o suprimento da necessidade da região de Campinas em termos de abastecimento e qual que é a tomada de posição em relação ao abastecimento de São Paulo, né, da Grande São Paulo, que também precisa ser tomado, né? Tem um outro dado que aqui eu penso que tem que ser trazido para o centro da atenção. Nós não temos hoje no estado de São Paulo, se eu entrar no interior, eu vou ter esse problema também. Nós não temos no estado de São Paulo uma política que trata do abastecimento, do saneamento. Não temos, né? Se você entrar no interior, onde o abastecimento vem do aquífero Guarani, nós estamos tendo cada vez mais, as bombas estão descendo cada vez mais, né? Nós não temos proteção dos mananciais, então nós não temos hoje uma política que trate a água como um bem precioso, né, para um estado que tem a dimensão de um país. Então, a pergunta é, foi anunciado? Foi anunciado. Se sabia? Se sabia, sim. O que faltou foi a tomada de uma decisão política daquilo que deveria ter sido feito. Deputado, a senhora destacou o volume morto. Quanto tempo seria preciso quanto tempo será preciso para que a gente mantenha as torneiras fechadas até a recuperação do volume morto, considerando a melhor das expectativas, de que volte a chover e que fique tudo bem? Porque primeiro tem que repor o volume morto para depois... Eu não sou especialista, né? Não sou hidróloga. Eu comecei a entender muito da Sabesp a partir do ano de 2005, quando nós tivemos que acionar a Sabesp em função da falta de saneamento na cidade onde eu estava vereadora. E fiquei durante 2 anos e vindo aqui para a Assembleia quando nós continuamos esse trabalho. Mas o problema é que nós já deveríamos estar com as torneiras mais fechadas. Nós estamos numa guerra semântica falando de racionamento, de multa e de bônus, mas o fato já está tendo racionamento, né? Nós já estamos com uma escassez. Agora, a quem está chegando esse sacrifício, que é a pergunta que tem que ser feita, né? Onde está faltando água que é a pergunta que tem que ser feita, né? Por que não se fala de fato em racionamento, que é a pergunta que tem que ser feita. Então, a torneira já deveria estar sendo fechada. O professor Júlio Sequeira, aliás, em uma matéria muito interessante, quando o senhor fala
que o volume morto, de fato, não é reserva estratégica, foi um acidente da construção do sistema do Cantareira. E só está sendo utilizado hoje porque houve uma falha muito grande, e não é falha da natureza. É falha, de fato, de termos pensado, como em 74 foi pensado o sistema para a Grande São Paulo, e que nós continuamos crescendo e não foi pensado na água que deveria chegar até nós. E essas perguntas que a deputada Ana Perugini destacou que precisam ser feitas, nós vamos buscar as respostas no próximo bloco com os nossos especialistas. Até já. Aqui na TV Alesp, o programa Assembleia Debate, hoje falando sobre saneamento e abastecimento de água. Júlio Cerqueira, quem de fato quem está levando a pior, digamos assim, nessa questão da falta de água? Bom, naturalmente é a população do Estado, e especialmente da população da região metropolitana de São Paulo e da região do PCJ, no caso, porque essa crise atuou em cima do sistema Cantareira, especialmente no sistema Cantareira, e como ele abastece simultaneamente a região metropolitana e a região de Campinas, são essas duas regiões que estão na ordem do dia, estão na berlinda, e estão sofrendo, e segundo, imagina-se, vão sofrer muito mais do que estão sofrendo hoje. Agora, eu acho extremamente importante a abordagem que a deputada fez com relação ao problema do que tem, por que essa crise chegou a esse ponto, porque é um problema de deficiência do sistema de abastecimento de água. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Se eu me permito, eu conheço mais os dados da região metropolitana do que de Campinas, mas como essa é a maior parte, vamos dizer, a maior parte do sistema Cantareira, que é o que está em crise, eu vou só dar 2 ou 3 números que vão mostrar que não há nenhuma dúvida com relação aos motivos pelos quais nós estamos atravessando essa tremenda deficiência do nosso sistema. Vou dizer, em 1985 se inaugurou o sistema Cantareira e a região metropolitana de São Paulo, eu falo da região metropolitana de São Paulo. Quando inaugurou o sistema Cantareira, a região metropolitana de São Paulo, além do sistema Cantareira, os outros começaram a contar com 66 metros cúbicos por segundo. E a população da região metropolitana de São Paulo, na época, era de 11 milhões de habitantes. A coisa avançou. Até hoje, passaram-se 30 anos, hoje nós estamos praticamente com o mesmo 66 metros cúbicos por segundo, é um pouco mais, quer dizer, hoje é 72, porque houve um pequeno acréscimo, desprezível em face dos dados do problema, mas aumentaram um pouquinho. Nós estamos hoje com 10 milhões de pessoas a mais na região metropolitana de São Paulo e praticamente os mesmos volume de água de 30 anos atrás. A expansão do sistema foi muito menor, numa proporção... Não foi praticamente nenhuma, quer dizer, o sistema de abastecimento foi estacionário, porque um sistema de abastecimento de água, quando ele termina, quando ele se inaugura, como aconteceu com o sistema Cantareira, eu esqueci de dizer, mas quando o sistema Cantareira foi inaugurado, nós tínhamos 11 milhões de pessoas, o sistema Cantareira e os demais reservatórios da região metropolitana de São Paulo tinham condições de abastecer 16 milhões de pessoas. Nós tínhamos um sistema folgado. Por quê? Porque você nunca executa um trabalho para atender a população do dia da sua inauguração, mas por anos sequentes. Então, essa providência é absolutamente natural e tecnicamente indiscutível. Quando você inaugura um sistema, você já começa a execução dos próximos passos, porque a população não para de crescer. Então, ela vai se desatualizar com o tempo. Este nosso sistema, que nós inauguramos em 95, quando chegou em 2003, 2004, justamente na ocasião da outra outorga do sistema Cantareira, essa folga que nós tínhamos de 66 metros cúbicos por segundo para atender 11 milhões de pessoas, a população já estava em 16 milhões e o sistema já estava esgotado. Certo. De maneira que a outorga de 2004 foi feita em cima de um sistema que já estava esgotado. Por isso é que se introduziu lá essa obrigação de que, nesses próximos 10 anos dessa outorga, a Sabesp deveria ter substituído
a importância do sistema Cantareira por outras alternativas para dar condições de uma distribuição mais justa e equitativa do sistema. Mas ela continuou não investindo. E não investiu até hoje. Nós estamos em 2014, não só não investiu, como não está tomando nenhuma providência para resolver esse tipo de problema nesse nível. Porque agora, além de ter esse problema nesse nível, que continuamos a ter, nós estamos com um problema absolutamente crítico, que é essa seca, e que nós não temos como resolvê-lo no momento, porque a engenharia não tem condições de dar solução de curto prazo para as deficiências que o sistema já tem e que vai continuar a ter, não tanto esse ano, mas pelo menos a partir do fim desse ano e dos anos sequentes. Nós vamos ter uma situação extremamente crítica e que eu não sei, a longo prazo as soluções existem e são feitas, mas levam 10 anos. Agora, a médio prazo, quer dizer, a partir do começo do ano que vem, ou quando acabar o volume morto, confesso que, com toda a experiência que eu tenho, eu não sei como nós vamos resolver. O nosso companheiro, o professor Zulfo, já falou, não é só a nossa casa que vai faltar água, são os hospitais, os restaurantes, as indústrias. O negócio é sério, é muito sério. Nós temos uma situação extremamente difícil e nós ainda não temos uma solução adequada para ela. Nós temos que usar agora, além da nossa capacidade, muita criatividade para o médio prazo. Para o longo prazo, até que as soluções podem ser feitas, mas levam 10 anos. Nós temos um médio prazo, que a partir do fim desse ano, que realmente nós vamos ter que enfrentar uma situação extremamente difícil. Professor Zulfo, nessa questão das alternativas, a represa Billings, ela pode ser uma solução para o problema? Olha, eu não acredito porque durante décadas ela foi usada como o trampolim da água do Tietê para Cubatão, para geração de eletricidade na usina de Henry Borden. E a água do Tietê é poluída. Sim. Então todo aquele efluente que foi jogado industrial e também doméstico ficou no fundo, né, no lodo. Então qualquer retirada desse reservatório Billings, ele poderia tirar nesse lodo, a gente não sabe o que tem. Teve metais pesados e uma infinidade. Tanto é que a Sabesp ela capta a água de um dos braços da Billings, mas ele é um barramento que é feito para isolar a água de onde eles retiram a água do corpo da barragem. Só mesmo a parte que jogava a água para a serra abaixo é que a água é um pouco mais limpa, porque o lodo, ou aquela poluição, ela fica logo na entrada do sistema, do reservatório. E no final, quando ela ia para o reservatório de Pedreira, que era bombeada para depois descer a serra, essa água é mais limpa. Então, talvez fosse uma solução pegar a água do braço mais distante, né, o mais amontante do sistema, que seria um pouco mais limpo do que a mais próxima da cidade. Ela tem o fundo, né, o lodo comprometido com a poluição. Agora, os sistemas, eles se interligam, né? Um pouco desta água já tem vindo para bairros mais centrais aqui da capital, não? Eu não sei se o sistema é completamente interligado. Eu acho que é parcialmente interligado. É porque justamente São Paulo tem a variação de altitude, né, é muito grande, então você tem que mudar a pressão da rede, não pode ser igual uma região baixa com uma região alta, então ele tem que ser seccionado. Então a interligação não deve ser completa, deve ser parcial. E eles estão substituindo, né, tentando diminuir a dependência do sistema Cantareira para deixar, assim, para que não prejudicar uma população maior, né, para tentar atender o máximo possível com os outros sistemas. Deputada, dentro da questão do racionamento, funciona. Corta água, as pessoas armazenam água, enfim, essa reserva de água que você usaria no dia seguinte, porque não vai ter água, ela já está ali. Quer dizer, funciona o racionamento? Dá resultado? Eu acredito no processo educativo, eu acredito na transparência, acredito que a educação, a água, o ar são bens universais. E a população precisa de saber o que está acontecendo. A população ela não pode ser enganada. Não pode deixar para que ocorram as informações depois que acabarem as eleições desse ano. Essa é a preocupação que eu tenho. Então, se eu sei de fato o que está acontecendo, eu vou procurar naturalmente manter minha torneira fechada. Eu vou pensar muito antes de pensar em lavar o carro, sequer com o balde, né? Porque a água, de fato, vai ser um problema grave. Eu disse numa entrevista na cidade de Campinas, e já disse aqui por outras vezes, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de estar errada.
Eu gostaria muito. Quando eu vejo qualquer menção de chuva, eu fico pedindo que chova lá nos mananciais, na cabeceira dos rios. Eu estive ali em Joanópolis, né, em Piracaia, no abraço do Cantareira. Você pisar numa terra absolutamente seca, onde tinham 20 metros de água, é desesperador. E você olhar numa distância, num raio de 10 quilômetros à sua frente e não ver uma gota de água, aí você consegue entender de fato o que é que está acontecendo, né? Então, hoje é necessário que haja essa informação para a população precisa de saber, né? Precisa saber. Nós comentávamos aqui no intervalo que nós podemos estar com problema na saúde, nós podemos estar com problema no transporte, podemos estar com problema na educação, mas o problema na água, né, o problema na água é aquilo que eu falo dos bens universais que você tem que ter garantido. Então não dá para ficar sem água. E eu acredito que a população é capaz de entender, sim. Agora, mentira, né? Guerras de palavras, né? Guerras de faz de conta, irresponsabilidade, isso ninguém pode aceitar. O tema é recorrente, deputada, a gente já discutiu isso em outros programas aqui. A senhora falou da necessidade da educação. A população percebe a gravidade, porque quando falta água na torneira, a primeira reação é culpar os gestores. Está faltando água, o que será que está acontecendo? A população percebe, ela assimila essa informação dessa gravidade da situação que enfrentamos? Então, fica difícil para a população, eu até compreendo, fica difícil para a população entender. Eu que sei, porque estou acompanhando através da política o que está acontecendo, quando eu vejo determinadas matérias no jornal, eu falo assim, meu Deus, o que é isso, né? Estão falando que vão resolver o problema da água construindo uma barragem agora lá em Amparo, lá em Pedreira. Não dá isso, leva muitos anos para acontecer. Isso não vai resolver o problema, mas a população acredita. Até porque, em tese, quem está dizendo é uma pessoa que goza de liderança e de respeitabilidade. O que eu estou falando é de transparência nas informações, né? Eu acredito que a população precisa de visitar o sistema Cantareira. Precisa de ver o que está acontecendo lá. Eu tinha uma jornalista que trabalhava comigo, que ela dizia, quando nós começamos a trabalhar pela frente de acompanhamento das ações da Sabesp, a situação do sistema Cantareira, ela dizia o seguinte, nossa, eu pensava que era uma obra da natureza. Eu falei, nossa, a obra da natureza foi idealizada lá em 1974, né? Foi inaugurada em 1985. O ser humano tem a obrigação de cuidar dessa obra da natureza, tem uma empresa que faz a gestão dessa obra da natureza, que é a Sabesp. Né? Tem contratos que falam, né, da preservação desse sistema, tem os números que mostram que nós precisamos de investir para garantir o abastecimento de água. Nós não estamos falando de água de chuva, nós estamos falando de água como indutor de crescimento, um bem econômico que precisa ser cuidado pelo poder público, né? Então, eu acredito que a educação, né, o conhecimento, ele leva à libertação porque ele empodera as pessoas, né? E eu acredito, o professor falava da questão dos investimentos da Sabesp e da tarifação, né, do uso da água, né? Mas eu, como coordenador da frente de acompanhamento das ações da Sabesp, tem algo que me assusta em relação à Sabesp. Hoje, a Sabesp, que é uma empresa de economia mista, e a decisão disso foi tomada na década de 90, hoje o governo do Estado tem 50,3% das ações, né? E o Estatuto da Sabesp diz, né, diz com clareza que nós só podemos, que os acionistas só podem receber 25% do lucro líquido anual da empresa. E eu tenho aqui a denúncia, estimativa feita com base nos dados divulgados em março de 2014 pela Diretoria Econômica Financeira e de Relações com os Investidores, aponta o quê? Entre 2003 e 2013, cerca de 1/3 do lucro líquido total da Sabesp foram repassados aos acionistas, né? O montante é da ordem de 4 bilhões e 300 milhões, o dobro do que a Sabesp investe anualmente em saneamento básico. Então, o professor tem razão, né? Foi feita uma escolha, né? Acabar com os vazamentos, né? Com a perda da água tratada, com o bem econômico, era menos viável do que procurar água, né? De trazer mais água. Agora, esse bem econômico é preciosíssimo, né? Nós estamos no estado cuja a densidade populacional é maior que em qualquer estado da federação, e aqui o volume de água que nós temos, né, de água doce, é pouca.
É pouca. Então, eu penso que decisões políticas como sair dos 25% do lucro que tem que ser repassado aos acionistas para 60%, não investiu o suficiente, né? E aí a Sabesp, inclusive, foi multada por conta disso. Né? Não investir o suficiente no tratamento, no saneamento básico, no tratamento de esgoto, né? Isso a Sabesp não poderia ter deixado de fazer. Então, não tem como deixar de falar disso. Né? Isso é um fato. E eu espero, né, a minha defesa, a minha busca é que a Sabesp, que é uma empresa que tem condição de tratar o saneamento básico, aliás, é a maior empresa aqui na América Latina, ela tem know-how para isso, né? Ela tem um corpo técnico capaz de fazer isso, ela precisa de ser uma empresa cada vez mais forte do ponto de vista do Estado. Né? Eu penso que o Estado está só com 50,3% de uma empresa que produz lucro, né? É uma incoerência. É uma incoerência. A Sabesp precisa ser mais forte ainda. Não é para a Sabesp é uma empresa de economia mista, ela visa lucro sim, mas tem que ser dentro desse percentual aqui, ó. Nós temos que garantir o investimento necessário para que a Sabesp continue prestando o serviço a que ela veio, né, na sua Constituição em relação ao Estado de São Paulo. Bem, pelo que nós verificamos até aqui, pelas avaliações dos senhores e também da deputada Ana Perugini, que o problema é de gestão. Agora, faltaram projetos ou faltou dinheiro para a gestão da água no Estado de São Paulo? Questões como essa serão respondidas no próximo bloco. Até já. Aqui na TV Alesp, o programa Assembleia Debate, o nosso tema hoje, saneamento e abastecimento de água. Professor Júlio Cerqueira, faltaram projetos para a questão da água no estado de São Paulo ou faltou dinheiro? Eu acho que não faltou. Projetos faltaram porque não foram feitos. E não foram feitos porque não houve interesse em fazer ou não quiseram fazer. Sim, os projetos existiram e não foram executados? Não, existem projetos, sempre alguém aparece com um projeto aqui, um projeto ali. O que eu chamei a atenção, e é muito importante, é que nesses 30 anos, projeto oficial para resolver ou ampliar a capacidade dos mananciais dessa região não existiram. Os projetos que existiram são projetos feitos por uns ou por outros, por iniciativa privada, mas não tiveram sequência e não foram executados. Quer dizer, nós não tivemos ampliação de mananciais nesses 30 anos. Esse é o nosso grande problema. Por que não se fez isso? Porque as pessoas responsáveis por isso, que é o governo do Estado de São Paulo, e especialmente a Sabesp, não houve interesse. Teve situações, nós tivemos em 2003, há 10 anos atrás, um pouco antes da outorga, nós tivemos também uma situação crítica no Cantareira, que quase entrou em colapso. Nem a própria natureza fez o alerta. Olha aqui, o negócio aqui está bravo, nós temos que tomar providências, e a coisa não funcionou. Em 2007, 3 anos depois dessa crise, a diretoria da Sabesp veio de público dizer o seguinte: a situação dos mananciais da região metropolitana de São Paulo é gravíssima. É tão grave que a Sabesp não tem mais condições de se responsabilizar por elas. Estamos passando essa responsabilidade para o governo do Estado. E a secretária do governo do Estado da época de Recursos e Saneamento disse: muito bem, então o governo do Estado vai assumir esse tipo de coisa. E a Sabesp descalçou esse tipo de oportunidade. E o que o governo do Estado fez? Contratou um projeto de plano diretor de recursos hídricos para estudar os mananciais da região em 2007. E um prazo de execução de 6 meses, que era urgentíssimo, a situação era gravíssima. Esse projeto de 6 meses ficou pronto em outubro do ano passado. É o projeto de plano diretor de recursos hídricos da macrometrópole paulista. Esse plano, embora tenha sido feito pelo próprio governo, não sou eu mais que estou dizendo, é o próprio governo. Lá no plano está tudo. Todas essas deficiências que o sistema apresenta estão lá elencadas dentro desse projeto. Está escrito lá nesse projeto, que foi entregue em outubro do ano passado, o seguinte: o sistema Cantareira está à beira do colapso. 3 meses depois ele entrou em colapso. E não sou eu que estou dizendo, mas é o plano feito pelo próprio governo. Por que eles não fizeram isso? Meu filho, não sei, não sou o governador, não sou o dono da Sabesp, não tenho como
dizer isso, mas que não foi feito, não foi feito. Nós temos essa deficiência seríssima e com sérias dificuldades de superar essa crise. Professor Rufo, considerando os projetos que deveriam ter sido colocados para a expansão do sistema, então vamos pensar, vamos colocar os projetos em prática a partir de agora. Só isso basta? Ou tem que ter os outros envolvidos nessa questão têm que formar um pacto social com a sociedade, com o governo, com a Sabesp, enfim, com todo mundo? Para fazer um gerenciamento de recursos hídricos, toda a sociedade ou todos os atores, eles têm que ter acesso a informações fidedignas, né? As informações têm que ser transparentes, como a deputada lembrou. Se não houver transparência, não existe confiança. Se não tiver confiança, você não tem um comprometimento em resolver a crise. O que o professor Júlio estava falando é que por que não houve investimento? Porque o clima nesses últimos anos, desde 2004, 2003 até agora 2012, ele foi mais constante, ou seja, teve pouca variabilidade em torno da sua média. Então manteve o reservatório praticamente estável, sem muito consumo. O que propiciou também uma geração do próprio sistema Cantareira de uma vazão superior até a outorgada. Então deu uma certa segurança. Inclusive, em 2009 para 2010 no verão, em 2010 e 2011 também no verão, nós tivemos uma situação inversa, nós tivemos enchentes. E depois, 1 ano e meio depois, não chegou nem a dar 2 anos, nós estamos com o reservatório seco. E eu falei o ano passado, numa reunião também da deputada Ana Perugini, que se nós tivéssemos um período de estiagem, não haveria água nem para o Alto Tietê, nem na Bacia do Piracicaba, alertando que a gestão desse manancial era de altíssimo risco, tanto para enchente quanto para falta de água. E aí, 6 meses depois, nós entramos então nesse colapso de abastecimento, em que um reservatório que foi planejado para regularizar a vazão durante 8 anos, pelo menos, que isso foi a série histórica da década de 50, que foi a mais crítica desses 84 anos, ela deveria manter a vazão regularizada por 7, 8 anos. E 1 ano e meio o reservatório secou. Nós estamos entrando no volume morto, que esse volume que está hoje, em 2003 já seria um volume negativo, que foi acrescentado em 2004, com a renovação da outorga, 15% dos 20% que existia até a tomada d'água, que ele foi incorporado ao volume útil, que ele não era o volume operacional na época. Com a crise de 2003, como lembrou o professor Júlio, esses 15% foram incorporados ao volume operacional, ampliando o volume disponível, né, para abastecimento. Deputada Perugini, a Sabesp deveria ser isenta de impostos, de tributos, no sentido de que esses impostos fossem revertidos, fossem canalizados para investimentos na expansão do sistema? Olha, a Sabesp é uma empresa de economia mista, pouco de 50%, 50,3% que está na mão do Estado, e ela tem lucro. Ela tem lucro e tem capital, tanto com a iniciativa privada aqui no Brasil, como fora do Brasil. A pergunta que eu faço é se a Sabesp deveria ser uma empresa de economia mista com capital privado. Essa é a primeira pergunta que eu preciso de fazer. Porque se é para a Sabesp deixar de pagar impostos, antes eu tenho que ver até a legalidade disso, em função de que há todo um grupo de acionistas, né, tanto de capital estrangeiro como de capital aqui, capital nacional, né, de capital nacional que recebe o lucro dessa empresa. Né? E eu falei dos números aqui, de 4 bilhões e 300 milhões, né, só de um ano. Né, do ano de 2000, deixa eu ver aqui, foram 4 bilhões, 815 milhões em melhorias de água, quer ver, nós falamos um número aqui, 4 bilhões e 300 milhões de 2003 a 2013. Isso não é pouca coisa, né? Isso não é pouca coisa. Só para você ter uma ideia, nós estamos tratando da questão de pedágio e o governo diz que vai entrar com uma ação contra as concessionárias para reaver um lucro de 2 bilhões, né, que as concessionárias poderiam ter recebido indevidamente no ano de 2013. Nós estamos falando de mais de 4 bilhões aqui. Então, eu acredito que o que nós precisamos de ter, aí vou voltar novamente, é uma opinião pessoal, o que nós precisamos é de ter mais transparência em relação aos impostos. Porque é, de fato, uma falácia que nós pagamos muitos impostos aqui no Brasil. E hoje, uma das coisas que nós precisamos discutir é a reforma tributária no nosso país. E para isso, nós precisamos, de fato, querer mexer nessa coisa. Né?
E isso precisa de muita transparência, porque o povo precisa saber de fato o que entra e para onde vai aquilo que entra. Então, antes de tudo, nesse processo de democratização, eu penso que nós temos que discutir a transparência daquilo que é público, né? Porque aquilo que é público é da população. E aquilo que é público, principalmente daqueles que ocupam cargos eletivos, né? Nós precisamos de saber que a maior força, o maior poder vem da população, e a população tem o direito de saber o que está acontecendo, né? Então, eu acredito que antes de discutirmos de fato se a Sabesp deveria ser isenta de impostos, nós temos que saber para onde vai o lucro que chega até a Sabesp. Para onde de fato é que vai o lucro que chega até a Sabesp. Qual que é a política de investimento que a Sabesp tem que fazer? Qual que é a natureza jurídica da constituição da Sabesp hoje? Porque, de fato, em termos de saneamento, hoje, saneamento é algo absolutamente rentoso. E eu fico imaginando por que a Sabesp passou a ter só 50,3% na mão do Estado hoje, aqui no Estado de São Paulo. Então, se nós formos olhar em qualquer país, normalmente você privatiza aquilo que não dá lucro, né? Aqui, no Estado de São Paulo, não é isso que acontece, né? Então, eu acredito que a transparência vai ajudar a população a tomar a decisão certa em relação à Sabesp. Deputada, a notícia da região da cidade de Campinas, sua região, o plano da Sanasa, a empresa municipal que cuida da água lá, né? Livra o centro da cidade de Campinas do racionamento, caso venha a acontecer. Por conta dos hospitais e dos serviços públicos que estão no centro. Como é que a senhora avalia essa decisão? Eu acredito que pelo menos Campinas, a cidade de Campinas, está fazendo a discussão, fala em racionamento, já pensa como o professor Júlio falou, já pensa na água, não só na água que chega na torneira, mas na água necessária para os hospitais, na água necessária para as escolas, para a manutenção da vida ali na sociedade. E é tão sério isso que a cidade de Campinas está discutindo isso, né? E ali a cidade de Campinas tem um privilégio em relação à captação da água na Atibainha, né? Na Atibainha. E eu penso que isso vai precisar acontecer em todo o estado, em todo o nosso estado, na região de Campinas e aqui na região metropolitana de São Paulo também, em função da crise que nós estamos vivendo. Mas, infelizmente, existe de fato essa guerra semântica das palavras, a política dos bônus e das multas, né, que está sendo implementada. Ela promoveu, de fato, uma redução do consumo. Eu perguntava até para o professor Júlio, professor Zufo, se essa diminuição é a diminuição que se esperava, caso nós tivéssemos, de fato, um racionamento, né, um racionamento deliberado, para que houvesse uma diminuição da nossa necessidade desse volume morto, né, que não pode ser usado totalmente. Então, a resposta até do professor é que, normalmente, essa redução seria a mesma, né? Então, eu acredito que a cidade de Campinas, nesse sentido, ela está discutindo e está falando do racionamento e já está acontecendo esse racionamento lá na cidade de Campinas. Sei porque nós estamos ali na região. Então, é uma necessidade. Professor Júlio, para a gente concluir, o tempo do programa está acabando, vou deixar o senhor com a palavra, 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Sobre a situação, né? Realmente nós temos uma situação difícil que estamos enfrentando, que é esse problema do abastecimento de água. As condições são dificílimas. O que é importante saber é que essa situação é crítica. Nós vamos ter e prolongar a situação sem racionamento, conforme está determinado, até o final do ano, pelo menos. Mas quando essa fase terminar e eventualmente o sistema, a época chuvosa começar a chover, mesmo que essa chuva venha de uma forma normal, nós teremos uma situação extremamente crítica a partir do dia que acabar o volume morto. Porque nós não teremos nem o volume morto e teremos o Cantareira seco, e que levará vários meses para ser recuperado, até encher os volumes mortos, para começar a encher os reservatórios. E daí, para encher os reservatórios, nós temos um negócio que pode ser até maior que 1 ano. Então, nós temos, pelo menos, a partir do fim do ano que vem, do fim deste ano, uma situação extremamente difícil por mais de 1 ano. E eu não sei exatamente como é que nós poderíamos superar essa situação, porque
porque nós vamos ter uma quantidade de água disponível para a população que é menor do que a metade do que ela tem necessidade. Então, o racionamento, quer dizer, o corte de água em todas as camadas da população, seja na sua casa, como já foi dito, nos hospitais, nos restaurantes, nas indústrias, tudo, ele terá que ser feito de uma forma absolutamente, não tendo outra alternativa. E por causa, como eu disse, a água não tem alternativa, a energia tem, mas a água não tem. Então, como nós não vamos ter condições de superar essa deficiência do sistema ano que vem, esse ano que vem, especialmente, vai ser muito difícil. E a não ser que nós tenhamos condições de criar situações diferentes, que eu ainda não conheço, mas que daí para frente possa melhorar um pouquinho. Mas o ano que vem vai ser muito bravo. Professor Zulfo, até 1 minuto para a sua conclusão. Eu concordo com o que o professor Júlio falou, mas para as próximas, ou para evitar, eu acredito muito no fortalecimento das instituições. Eu acredito que deveria ser fortalecido os comitês de bacias para que ele funcione de uma maneira que ele foi pensado, que ele foi imaginado, com a cobrança pelo uso da água sendo suficiente para que o investimento seja feito pelo comitê e não pelas empresas. As empresas passam a ser concessionárias de uma estrutura que é bancada pelo comitê, que funciona como se fosse um condomínio. Qualquer benfeitoria dentro da bacia são dos condôminos dos habitantes da bacia. E essa infraestrutura é passada, então, para uma concessionária operar o serviço. Ela não é a concessionária que faz o investimento, mas sim o comitê. Então, passa pelo aumento da cobrança pelo uso da água bruta e não dos lucros das empresas concessionárias. Eu acho que assim a gente poderia transformar esse gerenciamento de recursos hídricos mais participativo, mais transparente, e com isso a gente obtém resultados melhores, é o que mostra em todos os países onde adotou a participação e o envolvimento, movimento sistêmico, integração participativa, integrado, o gerenciamento integrado. Deputada Ana Perugini, sua palavra final, por favor. Quero agradecer ao professor Júlio, agradecer ao professor Zulfo e agradecer você pela oportunidade de estar aqui e dizer que nós vamos continuar lutando muito para que haja uma política de saneamento aqui no estado de São Paulo. Nós temos uma cultura importante aqui no estado de São Paulo. Aqui nasceu o primeiro banco de águas, a ideia do primeiro banco. Aqui nasceu o consórcio do PCJ, que acabou levando essa experiência para todo o nosso Brasil. Hoje nós somos referências nisso. Nós saímos à frente com a lei de saneamento aqui. Posteriormente veio a lei de saneamento federal em 2007 e muita coisa está mudando em termos de saneamento. Mas eu acredito que só de fato a população tomando conhecimento, da importância que tem cada cidadão e cada cidadã aqui no nosso Brasil, e principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, tomando conhecimento de tudo o que acontece de fato em termos de política, das decisões políticas e participando, é que nós vamos ter de fato mudanças, porque aí de fato não há como ser enganado, não há como ser ludibriado, e é como nós precisamos tomar as decisões e participar das decisões através da democracia direta, porque em relação à água o assunto é estratégico e é vital. Sem água não tem como ter vida. Então, muito obrigada pela oportunidade. E eu espero realmente que a Sabesp tome as providências que precisa ser tomada, tardiamente, mas quero dar parabéns tanto à promotoria, a promotoria de Campinas como de Piracicaba, que tem lutado muito para que haja a responsabilização de fato daqueles que devem responder pelo que nós estamos vivendo hoje. Obrigado, deputada Ana Perugini, professor Zulfo, professor Júlio Cerqueira, pela presença nesse programa Assembleia Debate. Falamos hoje sobre abastecimento e saneamento. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema.